Deus bendito, Pai eterno, nós te glorificamos, Senhor, pelo privilégio de conhecermos o teu nome, ó Deus, conhecermos a tua palavra, Senhor, porque nesta hora, Senhor, as portas dos cemitérios estão cheias de trabalhos, ó Deus, de pessoas escravizadas e enganadas. E, ó Deus, esses trabalhos poderiam ser de qualquer um de nós que hoje está aqui, mas a tua misericórdia, ó Deus, nos encontrou. Nós temos entendido que a Bíblia é a tua palavra revelada para nossa libertação. Como se vê nesta manhã, estamos aqui, ó Deus, e queremos te glorificar, colocando nosso espírito, nossa alma, nossa mente à tua disposição, Senhor, para que o teu Espírito possa acrescentar em nós o que bem lhe aprouver e abrir a nossa boca na hora que desejar. Por isso, Deus, estamos aqui como os valentes, como os mais valentes da terra, que se dispõem para aprender a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, nos dá a tua graça nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos caminhar no Mateus capítulo 21. E é muito interessante os números que Deus permitiu serem acrescentados na Bíblia, né? As passagens, os capítulos, os versículos. Esses números têm sido assim uma coisa fantástica dentro da simbologia, ou seja, está provado verdadeiramente, creio eu, que essa divisão de capítulos e versículos teve a mão de Deus. Eu não tenho a mínima dúvida disso. E como essas coisas têm falado poderosamente com todos nós. No capítulo 21, a partir do verso 1, diz: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui mais uma evidência do cumprimento da Escritura. Só que essa evidência, como todas as outras a respeito de Jesus, elas foram descredibilizadas. Esse tem sido o meu grande medo. Durante toda a minha caminhada, no começo, quando eu olhava a Escritura, porque logo no começo eu comecei a ler Bíblia, eu achei que a Bíblia era o mais importante da igreja, e eu comecei a ler Bíblia. Quando eu começava a ler a Bíblia e via tudo que diziam a respeito de Jesus, um endemoniado, um blasfemador, um paroleiro, e tantas outras coisas que falavam a respeito de Jesus, e no entanto ali estava o quê? O unigênito do Todo-Poderoso, o que comanda o universo, o que comanda a existência de todas as coisas. Mas as pessoas diziam para ele é o quê? Um blasfemador. Ele é um mentiroso. Ele é alguém que está querendo se exibir, está querendo tomar o lugar do Messias.
Não era isso que diziam a respeito de Jesus? Então, essa descredibilização que foi feita a respeito de Jesus me chamava a atenção. Se pessoas que tinham tanto pergaminho na mão, se pessoas que estudavam, a nação parava no sábado para eles estudarem Bíblia. A nação parava no sábado para eles estudarem os pergaminhos. Eles tinham as profecias, tinham os profetas, eles tinham o Espírito Santo, não lhes faltava nada. Se esses homens olharam para Jesus e disseram, é um blasfemador, é um endemoniado, eu não estava isento de dizer a mesma coisa. Ao contrário do que muitos se colocam acima, não, eu me colocava abaixo, me colocava ao mesmo nível. Isso foi para mim uma grande lição, ou seja, se eles não reconheceram alguma coisa, sabe-se lá por qual motivo, eu também estou sujeito a não reconhecer alguma coisa. Não somos todos homens iguais? Se eles tiveram aquelas falhas, opa, eu também estou sujeito a ter as mesmas falhas. Então, qual era a minha oração? A minha oração era pedindo a Deus humildade e misericórdia. Deus, eu não quero ser um blasfemador. Eu não quero ver o Senhor operando e dizendo que é do demônio. Eu não quero ver o Senhor agindo e dizendo que é coisa carnal. Eu quero realmente que o Senhor me ensine a reconhecer o que vem do Senhor e o que não vem. Eu me preocupava muito com... Aliás, me preocupava não. Eu me preocupo muito com isso. Até hoje tem pessoas que têm visões e uns dizem assim, essa visão é da cabeça da pessoa. Eu digo assim, pode ser. Vou orar. Quem vai me dizer se aquela visão é da cabeça da pessoa ou é do Espírito Santo? É só o Espírito Santo pode me dizer. Eu aprendi que eu não sou o senhor das coisas espirituais. Eu aprendi que eu sou um aluno. E o dia que eu sair da cadeira de aluno, já era, acabou a minha vida. Acaba a vida de qualquer um. Qualquer um que pense não ter mais o que aprender, ele encerrou a sua vida espiritual. Ele se autodestruiu. Por quê? Porque o nosso Deus não parou de ensinar. O nosso Deus não parou de revelar. O nosso Deus não parou de criar as suas dispensações. Então, quando eu penso que já aprendi tudo, Paulo diz, aquele que cuida saber tudo, ainda não sabe como convém. Amém? Então, o que eu vejo aqui? Evidências, como tantas, né? Mateus escreve um monte. E isso foi para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Mateus citou Jeremias, Mateus citou Isaías, Mateus citou, principalmente de Isaías, Mateus deve ter citado ali umas 40 referências sobre situações que aconteceram com a vida de Jesus. Perguntas? Os judeus, os líderes judeus, conheciam as profecias? Conheciam. Mas quando eles viram essa profecia se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus, o que eles fizeram? Combateram, criticaram. Eles não tiveram a atitude que revela realmente o que é um servo de Deus. Um servo de Deus verdadeiramente é aquele que tem como primeiro princípio na sua vida a oração e o estudo. Então, quando o cidadão quer falar do que pensa, quer falar do que acha, quer julgar as questões, e antes de tudo isso, se ele não diz assim, não, eu vou orar, se ele não tem essa primeira atitude, ele certamente vai cair numa cova. Porque a própria Bíblia diz que há caminhos que a nós parecem ser muito bons, mas o final é caminho de morte. Então, o que eu vejo nesse texto, nessa primeira passagem, é a descredibilização de evidências, coisas óbvias, coisas lógicas. Por quê? Os judeus, não, nós estamos esperando quem? Estamos esperando o Messias.
Tá bom. Aí passou o primeiro. Não, esse aí não é o Messias. Passa o segundo. Não, esse também não é o Messias. Passa o terceiro. Esse também não é o Messias. E quantos vão passando, eles nunca chegam à conclusão de quem é o Messias. Aparece o Messias e ele diz, não, esse também não é o Messias. Ou seja, tem gente que está à espera do que jamais vai reconhecer. E isto para mim é um motivo de pavor. Eu quero reconhecer de Deus as coisas que eu tenho para realizar. Senão eu hoje estaria fazendo, sabe o quê? Visitazinha em hospital, visitazinha em presídio, estaria colocando equipamento em praça pública para pregar, eu estaria fazendo tudo isso, estaria fazendo culto nos lares, encontro de casais, estaria fazendo toda essa palhaçada que a igreja antiga está fazendo aí. Por quê? Porque eles entendem pela cabeça deles que tem que fazer aquilo. Mas quem vai para cá, para a oração, chega a conclusões bem diferentes, como o meu Deus tem falado comigo. Não estou em nada desse negócio. Isso aí é tudo parafernália, tudo palhaçada. Porque o que eu quero hoje é gente que pregue a restauração da minha igreja que está caída. Mas o camarada nem enxerga que a igreja está caída. Ele nem enxerga isso. Vai chegar uma hora que as igrejas vão estar rezando missa de 7º dia e vai ter crente lá dentro. Os batistas hoje já fazem batismo de criança. Os batistas hoje fazem batismo de criança, com aquela piazinha igual da igreja católica, é batista e alguns presbiterianos também. Batismo de criança. E não está assim de gente lá se dizendo crente? Está lotado. Hoje as pessoas antigamente não diziam assim, igreja e política não se mistura. E hoje? Quer achar um político? Procura uma Assembleia de Deus. Não se acha mais político na Câmara dos Vereadores, no Senado. Político hoje você acha dentro das Assembleias de Deus. É lá que você acha os políticos. Mas e antes? Ou seja, a visão vai se perdendo a tal ponto que daqui a pouco vai... lembrei de um negócio aqui que eu vou te contar, acho que eu já contei. Daqui a pouco você vai ver igrejas celebrando missa de 7º dia e cheio de crente lá. Eu lembrei que eu fui membro de uma igreja que o pastor uma vez saiu com a ideia de fazer um culto fúnebre dentro da igreja. Culto fúnebre em homenagem ao morto. O sogro dele morreu e a mulher dele, que comandava a cabeça dele, por isso ele perdeu o ministério, porque o homem não pode ser governado a não ser por Cristo Jesus. Um sacerdote não pode ser governado a não ser por Cristo Jesus. Ele cismou de fazer o culto fúnebre em homenagem ao sogro dele que havia partido. Aí fez lá. Nesse dia, não sei o que aconteceu, porque eu falei, não conta comigo não, eu não participo desse negócio não. É contrário aos meus ideais cristãos, os meus princípios. Mas foi feito. Numa igreja evangélica, um pastor fez um culto fúnebre em homenagem a quem tinha morrido. E assim está cheio de palhaços cristãos por aí. Ontem mesmo na televisão eu assisti a um que diz ser cristão, e ele dizia a respeito de alguém que já morreu, que era músico, ele dizia assim, não, certamente fulano está lá no céu, alegrando as multidões lá no céu. Se pode. Quer dizer, o que eu fazia na terra eu vou fazer no céu. É uma palhaçada desqualificada. Então, irmão, o que eu vejo aqui são pessoas que não entendem os fatos, descredibilizam a verdade, porque esta verdade não lhes agrada. Esse é o fato. Pessoas descredibilizam a verdade porque essa verdade não lhes agrada. E eu estou aqui lembrando também das minhas orações. Deus, eu quero a tua verdade, mesmo que isto me custe caro, porque eu sei que no final o Senhor vai me manter de pé. Eu já aprendi isso na sua palavra. Não importa o que eu tenha que passar, lá no final eu vou estar de pé.
Eu posso hoje me arrastar. Se eu reter a confissão de Cristo Jesus, lá no final todos vão ter que olhar para mim de pé e vitorioso. Não tem outro caminho. Quem não conhece a história de Jó? Não foi triturado, não foi arrebentado, mas não manteve a confissão. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar. Não é essa a história? O que aconteceu com Jesus? Não foi arrebentado, não foi triturado, espancado. Não foi? O que aconteceu com Jesus? Foi pregado na cruz, foi morto num túmulo. E no final? Eu já conheço isso. Então, eu dizia para Deus isto. Não importa o que eu tenha que passar, irmão, e acredite, eu passei. Eu tinha mesmo que passar e eu passei. Passei e você está me vendo de pé aqui? É porque tudo ficou para trás. E o mais que vier, eu vou passar de novo. E depois todo mundo vai me ver de pé. E cada um que glorificou-se, né? Se gloriou quando me viu caído, agora vai ficar humilhado quando me vê de pé. Porque o final da história de um cristão sempre é estar de pé. Um cristão submisso. Então aqui, pessoas descredibilizaram a verdade. Por quê? Porque esta verdade não agradou. Ou seja, aceitar Jesus, o Messias, significaria sair da cadeira de ensino dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, sair da cadeira de sacerdote de Anás, Caifás, e dizer assim: Senhor, está aí, ó, a cadeira é tua. Era isso que significava reconhecer Jesus. E o que acontece? As pessoas, quando reconhecem que alguma coisa vai lhes retirar a sua cadeira, elas fazem que nem Herodes, manda matar. Eu quero ainda seguir com você no verso 12. Jesus entrou na cidade, aí ele vai direto para onde? Olha o verso 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Por que Jesus fez isso? Porque nós já vimos que o ministério de Jesus para os judeus não é evangelização. Já vimos isso. Não é evangelização. É restauração. Toda profecia, toda a escritura diz: e ele restaurará, e ele restaurará, e ele restaurará. Jesus veio restaurar os judeus, não veio trazer, não veio evangelizar. Não veio evangelizar. Ele veio restaurar. Então, o que precisava ser restaurado? Qual é o referencial da nação? É o templo. Como Jesus veio restaurar, foi direto para lá, não ficou rodando pela cidade. Entrou e foi direto para o templo. Quando ele olhou aquilo lá, ele fez o que aqueles líderes deveriam fazer: expulsar os mercenários, os blasfemadores, porque estavam vendendo animais impróprios para o sacrifício. Eles tinham que expulsar. Não expulsaram, chegou o tempo, isso caracterizou queda. Então chegou o tempo da restauração, Jesus vem e faz o que eles deveriam fazer. Ou seja, restauração, como hoje nós estamos vivendo a restauração, somos o ministério de restauração no mundo. Qualquer um pode surgir depois de nós, mas nós começamos isso, porque Deus nos encontrou para isso. E hoje nós fazemos, ainda que na distância, o que pastores deveriam fazer dentro das suas igrejas: a purificação da palavra, a conduta, uma série de coisas. Como eles não fazem, eles acabam sendo tanto alvo da escritura, da palavra, da espada, quanto o próprio povo.
E os pastores não estão nem um pouco preocupados em aceitar a voz da restauração, porque suas igrejas estão dando aí mensalmente 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês. É uma cadeira de muita riqueza. Você acha que eles vão querer mexer no time que está ganhando? Porque estar ganhando para eles é dinheiro. Quantas pessoas me encontraram? Ultimamente não, porque a minha má fama se espalhou por aí, né? Então ninguém quer me questionar mais. As pessoas passam por mim na distância. Ô, paz do Senhor, ninguém quer mais conversar comigo, ninguém quer mais trocar uma ideia. Porque já viram que esse homem que está aqui não está aberto a ideias. Só está aberto a assuntos bíblicos. Falar de Bíblia, me questionar o que eu faço, eu não estou aberto a esse negócio. E as pessoas viram que nós, geração Jesus Cristo, temos o argumento para fazermos o que fazemos. Então, uma vez alguém disse, como é que está lá a igreja? Eu falei, está bem. Não, mas como é que está lá a obra? Eu falei, está legal a obra. Não, peraí, tu não está entendendo. Como é que está lá disso, ó? O camarada esfregou um dedinho no outro assim, como é que está a obra disso aqui, ó, financeiramente, como é que está a obra lá? Eu falei, meu irmão, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é se eu estou falando a verdade diante de cada um que aparece naquele lugar. Essa é a minha preocupação. Eu não me preocupo com quanto está a obra de dinheiro. Eu sei uma coisa para você, eu tenho comido todo dia e tenho onde reclinar a cabeça. Amém, meu irmão? Então, aqui, nós vamos tocar num assunto aqui um pouquinho mais profundo sobre essa passagem do verso 12 até o 13, só esses dois versículos do capítulo 21. Jesus fez o quê? Entrou no templo, virou a mesa dos cambistas, segundo os historiadores, diz que ele até deu chicotada em alguém, não propositadamente, mas alguém que tentou impedir, ficou na frente, acabou levando umas chicotadas. Não que Jesus tenha ido para chicotear as pessoas, não, ele foi para virar as mesas e tal, e bater com um chicote, derrubar as coisas, mas quem ficou na frente acabou levando umas chicotadas. E essas pessoas depois foram apresentar queixa lá diante de Roma. Bom, o que Jesus fez, por que outros não fizeram? Eu vou te explicar aqui por que não fizeram. Existe uma palavrinha tão pequena, mas ela é tão terrível, chamada medo. Outra coisa, existia ali sob o domínio Roma. E ainda existia outra coisa, lucros. Eu não sei qual disso aí é pior. O medo em si, né? O medo em si mesmo que as pessoas têm. E eu vou te dizer uma coisa, só existe medo quando não há entendimento. Guarde isso aí mesmo. Só existe medo quando não há entendimento. Quando você tem entendimento das coisas, você não tem medo de absolutamente nada. Vou te matar. Que diferença faz? Eu vou herdar a glória. O que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Então não tenho medo da morte. Por quê? A morte vai me antecipar a herdar aquilo que eu mais anseio. Então não tenho medo, porque existe em mim um entendimento. Olha, aí vem a ligação, tu está correndo risco de vida, estão armando para te matar. Caramba, mas meu entendimento diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não estou preocupado se alguém está armando para mim. Então o medo, ele só é eliminado, tem uma palavra até mais pesada, mas me falha a memória, o medo só é extirpado quando você tem entendimento dos fatos. Aí você não sabe mais o que é medo. O que representava Roma? A opressão, a força, armas, ditadura. Isso representava Roma. E os lucros que as pessoas tinham com aqueles erros. Então,
quando Jesus vem e faz o azorrague lá no templo, outros deveriam fazer isso. Tinha gente que entendia que algumas coisas não poderiam estar acontecendo, mas a nação estava calada, a nação estava em completo silêncio. Por quê? Existia neles o quê? Um medo. Se eu for lá disser alguma coisa, e vão fazer comigo que nem fizeram com Jeremias. Se eu disser alguma coisa, e vão fazer comigo que nem fizeram com João Batista. Se eu abrir a minha boca, estou ferrado. O último a abrir a boca foi João Batista. Viu o que fizeram com ele? Então está todo mundo quieto, está todo mundo calado, com medo. Medo de várias coisas, medo da opressão. O Estado romano está dominando, dominou tudo. Tudo que fosse terra e império conhecido havia sido dominado por Roma. Roma acabou com todas as guerras porque ela se tornou única. Dominou todos os povos. Como é que uma pessoa só vai contrariar os conceitos de Roma? Só o único que ousou fazer isso foi João Batista. Então a humanidade, a população está como exemplo João Batista, foi o caso mais recente. Viu, João Batista foi falar de Herodes, viu o que aconteceu? Teve a cabeça numa bandeja. Mas ninguém pensou no galardão que João Batista estava herdando lá na eternidade. Então o medo é consequência de uma falta de entendimento. Muitos deveriam dizer assim, caramba, viu João Batista? Esse está bem, né? Esse ficou bem mesmo, porque esse daí falou a verdade e morreu com a verdade. Esse está bem. Não, a população está debaixo de medo. Caramba, viu? Mataram João Batista. Mataram João Batista ou deram a vida para ele? Então, meu irmão, Jesus vem sem medo, sem pensar em lucros, né? Jesus não tem medo, porque Jesus não tem medo, por quê? Por que Jesus não tem medo? Porque tem entendimento. E sobra para Jesus encarar um dos maiores impérios de todos os tempos, Roma. Pois ele entra, o templo está sendo governado e administrado por Roma. Jesus entra no mercado do templo e faz o que tinha que fazer. Alguém lançou mão dele? Ninguém lançou mão dele. Por quê? Porque você estando debaixo de um projeto de Deus, as coisas vão acontecer como Deus quer. Então, esse é mais um detalhe que a mim traduz grandes lições. Nós temos ainda mais um ponto para caminhar no verso 14. Diz que Jesus efetua curas no templo. No verso 14 diz, vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Aonde que essas pessoas vieram? Aonde que Jesus está? No mesmo lugar onde ele fez o azorrague, no mesmo lugar onde ele criou um tumulto, no mesmo lugar onde tinham os soldados romanos, tinham os escribas, tinham os fariseus, os saduceus, tinham os sacerdotes, no mesmo lugar onde ele criou um tumulto danado, ele está ali, na frente de todo mundo. A multidão o cercou e diz que vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram, ouves o que estes dizem? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito, tiraste o perfeito louvor, e deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Quer dizer, aqui diz que eles vendo as maravilhas que Jesus fazia e as crianças sendo movidas pelo Espírito e falando coisas sobrenaturais, entoando cânticos a Jesus. As crianças estão num mover do Espírito Santo tremendo. Então eles veem as maravilhas, eles ouvem o cântico, eles veem mais uma vez
a evidência da Escritura sendo cumprida diante dos olhos deles, mas eles, ao invés de dizer assim, não, eu vou orar, vou perguntar a Jeová, que história é essa aí? Não, eles se indignaram. Por quê? Porque nunca uma criança exaltou eles. Aí, mas você não está ouvindo o que eles estão dizendo? Aí Jesus falou, sim, eu estou ouvindo o que eles estão dizendo. E você nunca leu que é da boca dos inocentes que sai o perfeito louvor? Ou seja, eles estão falando o que é certo, é isso mesmo. Hosana é o que vem em nome do Senhor, eu sou o Messias. O que você queria? Mais uma vez, eles estão esperando algo que eles não reconhecem. Eles veem aqui, quero frisar para você que diz, vendo os principais e os escribas tal, as maravilhas. Eles estão vendo as maravilhas. O coxo sai curado, o cego sai enxergando, o mudo fala, o surdo ouve, pessoas estão se endireitando com problemas de coluna, endemoniados sendo libertos. Eles estão vendo, mas eles estão indignados. A verdade está diante dos olhos deles. Eles não eram os que tinham o Espírito de Jeová? Eles não eram os que tinham o Espírito Santo? Por que eles não repreenderam Jesus? Por que eles não usaram a autoridade deles? Porque eles não tinham autoridade. Pelo menos não contra aquele. Então eles tinham que reconhecer diante das maravilhas e diante da falta de autoridade deles, eles tinham que reconhecer que está diante deles alguém que é maior. Uma vez eu estava numa igreja, e uma igreja grande, infelizmente acabou essa igreja. Foi exterminada por erros, né? Erros bobos, falta de entendimento, mas havia uma grande obra naquele lugar. E uma vez no meio da congregação, uma pessoa começou a falar, a gente chamava falar em mistério, né? Falar língua estranha, profetizar. E havia um irmão na igreja que a gente sabia, era um irmão abençoado, daqueles com autoridade, ministério. Era realmente uma bênção aquele irmão. Infelizmente, mais um que não aceitou a voz da restauração e está por aí se arrastando. Aí aquele irmão, todo mundo vendo aquela mulher falar no meio da igreja, em línguas estranhas e citando profecias e tal, todo mundo olhou assim meio assustado. Não que ninguém estivesse acostumado a lidar com isso, é que ali naquela igreja não era costume acontecer. Não tinha gente que Deus usava assim, mas tinha uma mulher lá que chegou de fora, ninguém sabia quem era ela, e ela começou a falar nos mistérios. E o irmão, todo mundo olhou para ele. Aí ele se levantou. Quando ele se levantou para ir repreender, isso ele falou conosco depois, né? Quando ele se levantou para ir repreender, quando ele pensou em repreender aquela mulher, para que ela se calasse no meio da igreja, ele falou que ele, como se tivesse ganhado um banho de água fria, gelada. Ele perdeu toda a autoridade que ele tinha. Perdeu tudo. Aí ele falou, opa, esse negócio não é bem assim não. Aí ficou ali, ouviu, depois tomou o canto dele. E depois éramos colegas, jogava futebol lá na areia, embora eu só assistisse, que eu detesto futebol de areia, mas eu ia com o pessoal lá em Copacabana, praia, essas coisas. Aí ele estava conversando com a gente, falando assim, rapaz, quando eu cheguei perto para repreender aquela mulher, olha, misericórdia, sabe o que é você perder toda a autoridade que você imagina ter? Foi o que aconteceu, eu não encontrei coragem nem para levantar um dedo contra aquela mulher. Porque a autoridade quem nos dá não é o Espírito Santo. Se é ele que está agindo lá, ele não vai dar autoridade aqui para repreender. O Espírito Santo não repreende o próprio Espírito Santo. Então essas coisas são fatos que vão nos dando aprendizado. E os escribas aqui, e os orgulhosos, eles viram as maravilhas, viram que estavam sem autoridade para dizer nada para Jesus, porém não foram capazes de se curvar às maravilhas e perderam coisa muito gloriosa. Antes de nós seguirmos, quero saber se temos alguma pergunta para nós darmos prosseguimento. Não? Tem? Ninguém aqui?
Pastor, eu gostaria de saber se o vinho que Jesus bebeu tinha álcool, pois na maioria das igrejas é dito que aquele vinho era sem misturas, ou seja, sem álcool. Pois é, a maioria das igrejas vivem a ignorância, a estupidez, né? É impossível ter um vinho sem álcool. É impossível, impossível. Hoje, com tanta tecnologia, consegue-se ter um vinho, sim, não chama nem de vinho, chama suco de uva, né? Eles mudam o nome para que não haja confusão, então os produtores mudam mesmo o nome. Eles conseguiram fazer uma refinação tão especial no negócio que baixaram o teor alcoólico quase para zero. Mas isso eu estou falando hoje, ou seja, 2000 anos depois, com tanta máquina, com tanta tecnologia, com tanto investimento. Naquela época não. Inclusive, o mestre Sala, né, era um homem lá que tinha uma função especial naquele cenário do casamento. Ele diz muito claramente para o noivo: poxa, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. Depois, quando já está todo mundo meio sem paladar, né, meio alcoolizado, aí vem o vinho pior. Tu fizeste o contrário. Tu serviu primeiro o vinho pior. E agora tu está dando, no final da festa, o melhor vinho. Como que o homem está chamando o negócio? De vinho. E se ele está chamando de vinho, ele tem que estar identificando o álcool. Não é isso? Era vinho. Mas aí vem os sábios batistas, os sábios assembleanos, metodistas e presbiterianos. Não, irmão, aquele vinho que Jesus fez era sem álcool. Por quê? Porque a transformação foi tão rápida que não deu tempo de fermentar. E continuam para o abismo, porque é o seguinte: o vinho precisa de um tempo para fermentar, para que o álcool sobressaia. Mas fermentar o quê? Era a água que tinha dentro das talhas, não tinha uva. Era água. Vai fermentar o quê? Não é, Juarez? Não era água? Ué, então eu queria que fermentasse o quê? Como que pode um negócio desse? Ou seja, meu irmão, quando você não está disposto a se curvar à verdade, você vai para a cova. Tudo por quê? Porque querem dizer que um crente não bebe bebida alcoólica. Tá, aonde? Em Gênesis diz isso? Nunca vi. Apocalipse? Êxodo? Levítico? Deuteronômio? Mateus? Marcos? Lucas? João? Em que parte da Escritura diz que um crente não bebe bebida alcoólica? Se alguém achar, pode me trazer. Estou aberto a negociações. Mas tem 24 anos que eu leio Bíblia. Até hoje eu não achei nenhuma passagem bíblica que me diga que a um crente é proibido beber bebida alcoólica. Até hoje eu não achei. Mas, como eu sou um eterno aluno, se alguém achar, por favor, traga para a gente. Então, são essas baboseiras. A igreja tal diz que o vinho não fermentou. A outra igreja diz que Jesus transformou um vinho sem álcool. Jesus transformou um vinho sem álcool? Aí um dia um crente aí resolveu falar um negócio desse para um judeu. O judeu quase desmaia na rua de tanto rir. Irmão, tu vai dizer para um judeu naquela época que houve um vinho que não tinha álcool, há 2000 anos atrás? Nem só o judeu morre de rir, até eu morro de rir com esse negócio. Tem mais aí? É uma pergunta do Santos, da Espanha. Pastor, a respeito da volta de Jesus, já sei e ouvi várias vezes o Senhor dizer que os sábios discernirão o tempo e o modo, mas não consigo encontrar essa passagem em Daniel.
será pela tradução bíblica? O senhor pode me dizer qual é o capítulo? Olha só, irmão. A Bíblia tem conceitos e princípios, tá? Então, quando eu digo que os sábios discernirão o tempo e o modo, eu não estou me preocupando se exista uma passagem bíblica que fale isso. Eu estou me preocupando se o que eu estou dizendo tem fundamento nos princípios e conceitos bíblicos. Não é? Ou seja, a Bíblia é clara. Jesus contou parábolas. Ó, bem-aventurado aquele servo que quando o seu senhor voltar, o encontre vigiando. Mas o servo que não soube da hora que o seu senhor ia voltar, achou que ia demorar, espancou os seus conservos, fez, aconteceu. Teve um servo que pegou os seus talentos e enterrou. Ele não discerniu a volta do seu senhor, ele não se empenhou em trabalho, uma série. Então são conceitos e princípios que existem na Escritura. Embora eu acredite até que haja alguma coisa dizendo mais ou menos essa frase, de que os sábios discernirão, mas eu não estou preocupado se essa frase literal, ela está lá com todas as suas letras, palavras, pontos e vírgulas. Não é isso que me importa. Eu não digo que Deus é poderoso, porque a Bíblia diz, Deus é poderoso. Não é por isso que eu digo que Ele é poderoso. Se eu ver a cena de Jesus ressuscitando dentre os mortos, eu não posso dizer que Deus é poderoso? Mesmo sem isso estar escrito? Ou não posso? Um Deus que faz o seu filho, Deus, nascer como homem de uma mulher virgem, ele não é poderoso? Então, mesmo que eu não visse a frase na Bíblia, Deus é poderoso, olha, eu nem sei se tem essa frase na Bíblia, Deus é poderoso, mesmo que esta frase não esteja, esse princípio está contido nos fatos, contido nos episódios. Então, nós não andamos pelo literal, nós não seguimos a Bíblia pelo literal, nós seguimos a Bíblia nos seus conceitos, nos seus princípios, na ideologia, porque João disse, olha, se tudo que Jesus Cristo fez e pregou fosse inscrito nos livros, eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberiam, mas estas coisas foram escritas como sendo suficientes para que saibais e creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Outra coisa, o Deus e o poder do Deus que nós servimos não está aprisionado dentro de um livro. Não, eu não sirvo um Deus prisioneiro de um livro. O que ele revela nesse livro, as experiências com Davi, com Adão, com Eva, são conceitos e princípios básicos do seu caráter, para que dali eu possa desenvolver a minha vida também. Mas eu não tenho que esperar achar sempre na Bíblia uma coisa literal. Senão, meu irmão, eu estou frito, estou perdido. Então, o Deus que nós servimos é o Deus da Bíblia, mas é o Deus que está bem acima da Bíblia. Podem tacar fogo nas Bíblias, mas ele vai continuar vivo. Não está limitado à Bíblia. Pode não existir Bíblia no mundo, mas ele ainda assim tem como se revelar às pessoas. Ou não se revelou a Abraão? Não se revelou a Moisés? Não se revelou à nação de Israel antes do Egito, sem existir nada escrito? Então não temos um Deus trancado em letras, em frases literais, muito menos um Deus trancado dentro de um livro. O nosso Deus está muito acima do livro. Eu acho que eu falo isso um pouco numa mensagem intitulada Além dos Pergaminhos. É isso? É uma mensagem intitulada Além dos Pergaminhos. É esse o Deus que nós servimos? Muito além dos pergaminhos. Por exemplo, antes de Elias ressuscitar um morto, não tinha nada escrito que havia um morto ressuscitado. E, no entanto, Elias ressuscitou.
Então Elias dizia assim, não, eu não vou orar para esse menino ressuscitar, porque nunca na nação de Israel se falou sobre isso, em lugar nenhum está escrito sobre isso, então eu não vou orar para esse menino ressuscitar, não está escrito na Bíblia. Mas ele entendeu, pelos princípios básicos da cultura de Israel, ele entendeu que Deus era capaz de ressuscitar um morto. Então nós não vivemos o literal escrito, letra por letra. Nós vivemos conceitos e princípios, tá ok? Então eu não sei se muitas das coisas que eu falo tem frases escritas lá no livro, mas eu sei que os conceitos estão fundamentados neste livro. Amém? Alguma pergunta aqui? Ou paramos? Vamos parar então, vamos tomar um cafezinho.